E hoje o Humberto está aqui. Eu quero fazer uma primeira pergunta para você, Humberto, antes de você começar. Você consegue elencar qual é o seu maior erro e o seu maior acerto na paternidade? Com certeza, o meu maior erro foi a ideia do roteiro, né? De traçar um roteiro tanto para mim, enquanto pai, quanto para a vida do Apolo como filho. Eu acho que a gente, com essa tendência, né, à perfeição, a gente tende a fazer verdadeiros trilhos, né, para a nossa vida, quando, na verdade, a vida não funciona assim. Tem várias variáveis que não vão seguir necessariamente os nossos planos, projetos e anseios. Então, eu acho que eu errei, né? E às vezes ainda erro nessa coisa, né? De querer fazer um caminho, sabe? Para onde tudo deve caminhar exatamente conforme eu planejei. E o meu maior acerto é justamente, né? Perceber que essa ideia do trilho, né? Não funciona e aprender a abraçar o inesperado. Eu acho que eu tenho aprendido diariamente a fazer isso. O Apolo é o meu maior professor. Às vezes, eu imagino que o dia vai ser de uma forma e ele traz algo novo, um ingrediente que eu não estava esperando e tudo muda ao longo daquilo que eu planejei. Então, eu acho que é fundamental que a gente abrace o incerto, abrace o desconhecido, abrace aquilo sobre o que a gente não tem controle. Afinal de contas, a vida é isso, né? A vida não está sob nosso controle e está todo mundo aí vivo, né? A gente não existe por conta disso. E eu acho que na parentalidade acontece a mesmíssima coisa. É isso aí. E fugir do controle às vezes é bom, porque também faz a gente descobrir coisas novas. Humberto, agora eu deixo você com milhares de pessoas para escutar esse Confie e Vai da sua paternidade. E assim que você acabar, eu retorno junto com o Beto para fazer muitas perguntas do que a audiência está mandando aqui, tá? Perfeito. É com você agora, Confie e Vai. É isso, Confia e Vai. Olha só o título, Confia e Vai. E aí o que a gente pensa? Lá vem um cara good vibes, né? Falar pra gente que é só confiar, é só ir, que vai dar tudo certo, né? Não, se enganou. Eu também não gostaria de ouvir isso, até porque hoje tem se falado muito na tal positividade tóxica, né? Que é a ideia de você dizer que tudo vai dar certo, não se sabe como, mas vai dar certo, né? É aquela música, como aquela música diz, né? A arte de viver da fé só não se sabe fé em quê. A gente precisa de um roteiro, a gente precisa saber baseado em que a gente tem fé, baseado no que a gente acredita, baseado no que a gente espera que as coisas vão dar certo. E eu acho que nisso é que falta um pouco de conhecimento para todos nós, né? Como é que a gente espera que as coisas deem certo? Baseado em quê? O que pode funcionar para a nossa realidade, né? Eu acho que é fundamental a gente entender, primeiramente, que realidade é essa em que a gente está. Isso falta para a gente, falta essa percepção de que a nossa realidade, a nossa trajetória, a nossa forma de enxergar o mundo é mais uma entre várias, e não a única. Infelizmente, a gente tem essa ideia, né, de que só existe uma forma de se fazer as coisas, de que a nossa forma é a melhor ou aquela única que existe, mas é preciso perceber que tem várias outras maneiras de paternar, várias outras maneiras de se olhar o que é ser homem, o que é ser pai, o que é estar numa família. E eu acho que isso é fundamental, a gente se abrir para o outro, se abrir para outras possibilidades. E eu acredito que a minha vida, ela começou de verdade quando eu me propus a fazer isso. Eu tinha um roteiro que não era meu, na verdade, foi dado para mim do que era ser homem. Os animados, os filmes, seriados, me disseram que ser homem era ser impositivo, impor a minha força, através até da agressividade, falando grosso, talvez gritando, talvez até mesmo com violência, para mostrar que eu era homem, que eu era seguro de mim, sabia o que fazer. E aí a vida veio e me mostrou que não era bem assim. E a vida me mostrou isso de várias formas, não só no paternar,
mas muito antes. E isso me fez ver que talvez tudo que me foi passado através da nossa cultura, né, aquela titia da escola mesmo, né, que já pergunta, tem quantas namoradinhas na escola? E aí, já tem sua namoradinha? Você com 8, 9, 10 anos já recebe da sociedade uma ideia do que é ser homem. Você tem que ter namoradinhas já cedo, você tem que se impor porque homem não chora. E aí, você já aprende que deve esconder essa tua fragilidade, esse teu medo, essa tua insegurança, porque se você colocar isso para fora, você vai ser lido como menos homem por conta disso. E aí, em função dessa educação, dessa cultura que a gente recebe, a gente passa toda uma vida suprimindo sentimentos, reprimindo angústias, dúvidas, anseios até, quando, na verdade, o que a gente gostaria muitas vezes de fazer é botar para fora a realidade nua e crua, que a gente não tem a menor ideia do que fazer. E eu acho que essa possibilidade de me abrir é o que vem me marcando continuamente, me abrir para o novo, me abrir para o aprendizado, me abrir para o desconhecido. O meu filho me ensinou isso muito antes de nascer. Ele ainda na barriguinha da Tainá, ele me obrigou a procurar saber o que eu faço, como é a paternidade. Eu perguntei nas redes sociais, quem conhece um pai preto presente para me apresentar? E preto foi importante porque a gente vive numa sociedade que ainda é marcada pela questão racial. As pessoas são tratadas diferente por conta da cor da pele. E como que eu falo sobre isso com o filho? Como eu apresento a uma criança essa realidade de que ela não vai ser, em muitos lugares, abraçada, benquista, respeitada e amada em função do tom de pele dela? Como se introduz esse amor, esse aconchego, esse acolhimento para uma criança, apesar desse mundo? Ontem mesmo houve um episódio envolvendo uma celebridade que perdeu uma criança e já tinha comentários dos mais negativos, ofensivos em torno disso. Então a gente vê que a sociedade, infelizmente, tem pessoas boas e pessoas não tão boas assim, e a gente precisa se preparar para isso. E mais importante, preparar os nossos filhos para isso. A sociedade diz que o homem deve ser de uma maneira, então eu preciso buscar outras sociedades. O que outras sociedades falam sobre isso? E foi assim que eu recebi um convite da vida para conhecer a ancestralidade africana, mulherismo africana, a ancestralidade que me ensinou que um pai pode sim e deve exercer o paternar muito antes de ter um bebê. E aí eu pude praticar isso com Apolo antes mesmo dele sair, né, da barriguinha, do ventre da Tainá. Eu já estava lá massageando a barriga dela, conversando com ele, estimulando esse relacionamento entre nós. E isso foi, eu diria que, algo mágico, porque eu, de fato, eu não sei se eu já falei isso publicamente, mas um dos medos que eu tinha era de não conseguir ser esse pai carinhoso, um pai zeloso, amoroso, porque eu não tive isso. O meu pai também recebeu da nossa cultura essa ideia de que o homem não chora, o homem não fala sobre vulnerabilidades, fraquezas. É a famosa caixa do homem, né? Quais são as qualidades que o homem deve ter para ser lido como tal? E quando você olha essa caixa, quando você vasculha ali, não tem a ideia do afeto, a ideia do aconchego, a ideia do afago. Então, a gente precisa buscar em outras narrativas, outras possibilidades de ser. A gente busca inspiração para exercer essa liberdade de ser pai. Então, eu tenho descoberto muitas coisas a partir dessa aproximação de outros pais que a gente cultiva, e eu percebo que a cada conversa, a cada entrega, a cada questionamento, eu percebo novas possibilidades de amar o meu filho, novas possibilidades de ser amado por ele, que é mais importante também, porque a gente às vezes se perde nesse processo do paternar e do maternar. A gente passa erroneamente a achar que é tudo sobre a criança apenas, que a gente é apenas provedor ali o tempo todo, especialmente o homem que vive na sociedade ocidental, que diz que o homem tem que ter 3 coisas para ser homem:
ele tem que ser provedor, ele tem que ser protetor, e ele ainda tem que ser reprodutor, ou seja, tem que ter a capacidade de gerar filhos também. E aí você sobrecarrega uma série de pessoas que têm questões de saúde reprodutiva e por isso desenvolvem depressão, tristeza, síndrome do pânico e as mais diversas questões psicológicas em função de um padrão do que é ser homem que nos foi imposto. É preciso coragem para colocar para fora o fato de que a gente está perdido nessa realidade também. É preciso humildade para entender que o machismo é uma prisão para nós, homens, também. Ao mesmo tempo que oprimimos as mulheres, a gente oprime a nós mesmos quando a gente se sabota. A gente sabe hoje que a primeira infância, que é do 0 aos 6 anos, é quando a criança mais precisa do acolhimento paterno. E, curiosamente, nos primeiros meses, o bebê mal enxerga. Então, a forma principal que ele vai se relacionar com esse pai é através do cheiro desse pai, através do toque, do calorzinho do corpo dele, especialmente do tom de voz. E essas 3 coisas, 4, aliás, o que tem de mais destacável, eu diria assim, que é mais bonito ao mesmo tempo, é que elas precisam de proximidade. É preciso contato, é preciso estar junto. Se você não está junto, como o bebê vai sentir teu cheiro? Se você não está junto, como o bebê vai sentir teu calor? E se você não está junto, pertinho, acolhendo, como ele vai ouvir o teu tom de voz? Então, a gente precisa se desarmar, tirar essa armadura do pai invencível, do pai provedor, do pai potente, do pai seguro, e abraçar a certeza em que todos nós estamos, especialmente nesse momento de pandemia. A gente não sabe sequer até quando a gente vai estar saudável, se a gente vai estar o tempo todo saudável, se em algum momento a gente vai precisar se isolar do resto da nossa família, olha só, para fazer um tratamento e se recuperar de um eventual coronavírus. Então, a gente precisa estar aberto a essa humanidade, abraçar a nossa humanidade. É um trabalho de autoacolhimento também. É bonito falar sobre isso, sobre o autoacolhimento, o autoafeto. Quando é que você se permitiu mostrar sua vulnerabilidade? Seja para o seu companheiro ou para a sua companheira, seja para os seus filhos em casa, seja para si mesmo, através de um diário, através de notas de voz, que seja, usando um celular. Isso também é terapêutico, abraçar essa vulnerabilidade, especialmente aceitar e entender que esse modelo que nós temos de sociedade, que nos impõe o que é ser homem, o que é ser pai, o que é ser líder, o que é estar numa família, ou pior, o que é estar à frente de uma família, porque isso não deveria ser necessariamente o papel do homem. Por que à frente? Por que o cabeça da casa? O que é isso? O que é ser esse líder? Se a gente não percebe que essa liderança deve ser horizontal, democrática, onde todos têm voz, a gente já começa aí, no nosso próprio lar, a se tornar o nosso próprio algoz, quando a gente se impõe um papel de impositor, um papel, às vezes, até de ditador, onde tudo tem que correr conforme nós desejamos, conforme achamos que é a melhor forma. Então, a gente precisa se desfazer dessa toxicidade que a branquitude dá para a gente, essa ideia de que nós temos um modelo que deve ser usado por todos. Que modelo é esse? É um modelo universal. É um modelo que cabe para todas as famílias, para todos os homens, para todos os pais. Olha só que prepotência, a ideia de que um modelo serviria para todos. Isso é da ordem do absurdo. Cada pessoa, cada família é única. Você tem famílias transgênero, você tem famílias com pais bissexuais, homoafetivos, você tem famílias em que tem uma mãe solo com aquela criança ou crianças, você tem as mais diversas configurações familiares possíveis no Brasil e no mundo. Então, se prender a um modelo tende a nos adoecer, a nos fragilizar
E o pior de tudo, a nos amarrar. A gente fica amarrado e impedido de aprender com algo tão lindo, que no meu caso é a paternidade. E essa paternidade, ela precisa ser abraçada a partir do segundo em que a gente toma conhecimento da vida desse bebê que se aproxima. Então, é muito importante conhecer formas de caminhar. Porque quando a gente diz confia e vai, a gente pensa, peraí, mas confiar em quê? Confiar em você, confiar que você é capaz, confiar que você tem tudo o que você precisa, desde que você se abrace com humildade para reconhecer o que estiver faltando ao longo do caminho. Isso é fundamental. O tempo todo a gente precisa de ajuda. Essas ideias, essas noções que a gente recebe do patriarcado, da branquitude, que nós devemos ser completos, o self-made man, que é o homem que se faz sozinho, sem ajuda de ninguém, inventivo, tipo MacGyver, né, que pega uma banana, um clipe, um papel e forma uma bomba. Isso não existe. Nós somos vulneráveis, não sabemos o que fazer. Ainda mais quando chega aquele ser nas nossas mãos, um bebezinho frágil, com esparadrapo no umbigo. Como é que eu lido com aquele curativo? Como é que eu dou esse banho? E se cair? E se escorregar? O que eu vou fazer? Eu preciso de ajuda. E a incapacidade, muitas vezes, de buscar essa ajuda faz com que alguns pais que têm um privilégio, uma honra maravilhosa, de ter mais de 8 dias, 20 dias, às vezes até 40 dias de licença paterna, não conseguem usufruir dessa licença paternidade por insegurança, por medo de assumir, de admitir o que não conseguem fazer. E aí fica a questão, o que fazer então? Buscar ajuda, buscar apoio. É preciso abraçar essa fragilidade. Hoje existem diversos grupos importantíssimos onde homens se reúnem para falar dessas fragilidades, dessas dúvidas, dessas incertezas. Eu próprio aprendo diariamente no coletivo Pais Pretos Presentes com os outros pais que estão lá. E mais importante, com as mães que também estão no coletivo. O trabalho das mães pretas que trazem relatos, dúvidas e às vezes até desabafos dolorosos de se ouvir, me ajudam a me construir enquanto homem, enquanto parceiro e enquanto pai. Um dos relatos que me marcou muito foi de uma mãe que disse que, diante da nulidade do seu companheiro, ele se fazia nulo ali. Ele não fazia a sua parte enquanto companheiro, enquanto pai, não estava presente nas atividades cotidianas da criança. E essa mulher, para dar conta dessa relação, para dar conta desse convívio, ela girou uma chave interna na cabeça dela. Sou solteira. Eu estou aqui solo. Esse homem, ele é um figurante. Ele transita pela casa, ele pega uma latinha de cerveja ou Coca-Cola, senta na poltrona, assiste jogos, caminha de um cômodo para o outro, mas para a família em si, ele não existe. Essa moça disse que para ela isso foi libertador. Olha só, gente, você precisar apagar uma pessoa dali simplesmente porque ela não se faz presente. E é por isso que a gente fala pais pretos presentes, porque esse presente não é só na sua família, não. Não é essa ideia do umbigo, do umbiguismo, eu primeiro, que a branquitude passa, que você tem que cuidar de si, não. É cuidar do todo, presente na vida de todos. O paternar na ancestralidade africana, ele não se dirige apenas ao nosso filho biológico. Inclusive, paternar deve ser exercido em toda parte, com todas as pessoas, todos os homens que você conhece, mulheres, todas as pessoas de toda parte merecem ser paternadas por você. Você precisa saber como as pessoas estão, não só teus filhos em casa, mas aquele teu colega de trabalho que anda cabisbaixo. Desde que começou essa quarentena, ele já não faz aquelas piadas que fazia, ele não ri como ria. Você já perguntou para ele como ele está lidando com isso? Você já deu um ombro para ele? Já falou das tuas próprias dificuldades de lidar com esse período de quarentena? Mostra a tua fragilidade. Isso vai ser um convite para que outros homens te procurem também, para falar das fragilidades deles, para se propor melhorarem.
Essa abertura é fundamental e nós somos agentes de mudança. A gente precisa abraçar esse nosso papel de transformador. Eu tenho ficado maravilhado com tudo que eu vejo acontecer, não só no coletivo, mas fora dele, principalmente. Hoje mesmo, pela manhã, uma equipe de uma empresa estava conversando comigo, encantada em saber que é possível transformar a vida de colaboradores, falando sobre as nossas fragilidades em casa, em família, com as questões da sociedade, de como a sociedade nos enxerga, do que ela espera da gente. A gente precisa conhecer outras formas de enxergar o mundo. O confia e vai é sobre isso. Vai como? Vai com Deus apenas? Não. Vai com a ajuda de outras pessoas que passam pelo mesmo que você. Existem coletivos, redes de apoio para mães solo, para pais solo, pais viúvos, mulheres que perderam também o seu companheiro. Busquem apoio de pessoas que vivem as mesmas mazelas, tristezas, frustrações, decepções, que têm as mesmas vivências que você. Isso é muito importante. Essa abertura é fundamental. Muita gente pensa que no coletivo ou na vida pessoal, a minha ideia, o meu projeto, a minha proposta é ensinar alguém a ser pai, a ser companheiro. Jamais. Quem sou eu para estar nesse lugar de ensinar alguém alguma coisa? Mas o que eu posso fazer é dizer que foi importantíssimo e tem sido importantíssimo para mim abrir mão dessa casca tóxica que me foi atribuída, desse homem que tem que ser provedor, que tem que ser protetor, que tem que estar o tempo todo protegendo a todos, como se ele próprio não se visse muitas vezes desprotegido, frágil, perdido até. A gente precisa abraçar essa humanidade e, por incrível que pareça, até na nossa casa, com a nossa companheira, com o nosso filho, a gente passa a exercer uma paternidade, uma masculinidade saudável, porque a gente entende a nossa dimensão humana. Então, hoje existem várias formas de você fazer isso, desde esses coletivos que eu estava falando, como até mesmo conversas. A gente precisa olhar a humanidade das pessoas, a humanidade dos homens também, que infelizmente acaba sendo apagada por esse padrão que a masculinidade tóxica, que o machismo impõe. A gente se sente incapaz de colocar para fora essas incertezas, dúvidas, enfim. E aí eu coloco aqui também podcasts. A gente tem podcasts maravilhosos, você pode ouvir pessoas falando sobre a sua experiência paterna, materna, familiar. Faço até um convite, conheçam também o podcast Pais Pretos. É maravilhoso você poder ouvir o que essas pessoas estão vivendo, como elas estão transitando esse afeto, essa humanidade. Eu tenho aprendido demais com meu filho. A cada vez que o Apolo me olha, a cada vez que o Apolo me abraça, ele me dá uns abraços assim, espontâneos, sabe, que eu não estou esperando. Isso é lindo, porque eu aprendo que o afeto, ele não tem que ter hora, dia marcados. O afeto deve ser natural, o afeto deve ser espontâneo. E até para isso, a gente precisa se reeducar. Porque a expressão do afeto é atribuída ao feminino. O cuidar é da mulher. Essa ideia de que cabe à mulher o cuidado, o afeto, o afago, isso é extremamente nocivo para nós homens, porque a gente acaba se sabotando. E sabotando não só a nossa paternidade, mas muitas vezes a vida familiar também. Então é muito importante que a gente encontre forças, encontre apoio em canais como esse que a gente está tratando hoje, o portal Ninhos do Brasil, falando sobre as fases da criança, para que a gente possa interagir e passar tempo de qualidade para os nossos filhos. A Pais e Filhos fala de diversas experiências de pais e mães nas suas famílias, nas mais diversas áreas, que a gente pode também aprender e crescer junto. É importante a gente se abrir para isso. É importante a gente se desfazer daquilo que vem fazendo mal a nós. E eu próprio tenho vários desafios. Um deles, por exemplo, especialmente agora que o coletivo Pais Pretos Presentes cresceu tanto e que a gente vem falando com empresas, pessoas, escolas e organizações, é não perder de vista a humanidade das pessoas. Eu preciso saber
que as pessoas têm uma história, me lembrar o tempo todo disso, porque são muitos contatos, muitas notificações, muita coisa o tempo todo, e às vezes a gente se perde nesse processo e passa a ver pessoas como compromissos, até que isso acaba afetando até mesmo a nossa vida familiar. Aquele jantar a dois, hoje de primeiro, dia 3 é o meu mêsversário, eu e minha esposa temos esse ritual de celebrar a cada mês de união completo. Isso eu aprendi também com sexualidade africana. Rituais, é importante ter rituais até para resgatar a nossa humanidade. E nessa busca dos rituais, eu lembro que teve um aprendizado bacana com a minha esposa. Foi no Natal passado. Ela queria dar uma cesta de Natal para o rapaz que limpa a nossa piscina, e eu me dei conta que eu não sabia o nome dele. Mais de 3 anos, ele vem toda segunda-feira de manhã, limpa a piscina, cuida da piscina para a gente, trata a água, faça chuva ou faça sol, ele está aqui. E quando ela me deu aquela cesta de Natal e pediu para dar para ele, eu pensei, caramba, mas eu não sei o nome dele. Ele vem aqui toda segunda-feira e eu não sei o nome dessa pessoa, que isso? Eu falei, qual é o nome dele? Ela falou, é Gabriel. Eu, caramba, olha só. É sobre isso, sabe? Não perder as pessoas de vista. Às vezes a gente, com tantas coisas para fazer, tantos compromissos, tantas notificações, a gente perde a dimensão humana da vida. Não deixe isso acontecer com você. Principalmente em família. A gente vê que, infelizmente, muitas pessoas, elas se prendem no seu mundo interior, no seu mundo interno, e não enxergam a preciosidade que está diante dos olhos delas, que são os filhos, a família, os pais. Se você ainda tem teus pais vivos, aproveita, liga, diz eu te amo, faz uma videochamada, bota esse sentimento para fora, desiste dessa casca, dessa roupagem, de que você não pode demonstrar suas emoções, de que isso vai transmitir fragilidade. Deixa a fragilidade passar. Deixa a fragilidade ser enxergada. Isso é parte da nossa humanidade. Abraça a tua humanidade. Esse é o convite que eu quero fazer a cada pessoa que está acompanhando essa conversa. É fundamental que a gente faça isso. Mesmo que existam diversas opressões na sociedade que diminuem você, às vezes até mesmo a sua humanidade é negligenciada. E eu posso falar disso com total conhecimento de causa. Existe o racismo, homofobia, transfobia, gordofobia, enfim, N preconceitos na sociedade. E ainda assim a gente precisa se lembrar que o nosso amor precisa chegar às pessoas, porque essa é a razão da nossa existência. É o amor. A gente está aqui para amar. E amar não só os nossos, mas amar todos. E esse é o chamado para que a gente exerça a nossa humanidade com toda pessoa que a gente tiver contato. Eu tenho aprendido diariamente a exercer esse paternar com as pessoas que eu entro em contato. E o confie e vai é sobre isso. Confie em você. Confia que você não precisa se tornar nada, porque você já é tudo. Principalmente frágil, fraco, indefeso. Aceita isso. Esse é o caminho para que você possa alcançar a tua plenitude enquanto pai, enquanto companheiro e, mais importante, enquanto pessoa, enquanto gente. Não se esqueça das pessoas que estão à sua volta. Aquela recepcionista que você vê, aquele porteiro, né? Aquela pessoa que atende a sua ligação, a cada chamada do trabalho. Não perca a humanidade das pessoas de vista. Isso é muito importante. Pessoas também estão aprendendo a rever isso. Empresas estão aprendendo a rever isso. A ver seus colaboradores como gente. Falar sobre paternidade com os colaboradores, sobre maternidade. Falar sobre humanidade, falar sobre inclusão, diversidade, pluralidade que existe nesse mundo. Abrace a pluralidade da vida. Esse é o convite. Confia e vai, é sobre isso. Confia na pluralidade e vai abraçando toda a diversidade que essa vida oferece, que com certeza vai dar tudo certo e você vai descobrir um novo você. Esse é o convite. Vamos juntos. Bom, Humberto, muito bom.
Muito legal escutar o Beto, que está aqui comigo. Tá até um trava-língua, né? Humberto, muito bom. O Beto, que está aqui comigo. Ele falou, nossa, como ele é doce, né? E você é um cara doce. Você é um cara que... Isso que você acabou de terminar falando sobre humanizar. E eu acho que na parentalidade, pais e mães, eles precisam ser mais humanizados para tirar um pouco desse peso. Eu agradeço as suas palavras, toda a palestra que você fez, e eu acho que o Beto aqui, que mais vai se identificar com tudo isso, ele pode... É engraçado que eu já estou 8 horas quase de ao vivo com você, Beto, eu estou virando gaúcha. Viu? Eu estou com gente... sotaque, meu amigo. A hora que tu falou um bar, a hora que sair um bar, olha, bom, mas eu acho trabalho que feito. O Beto deve ter se identificado em muitas coisas que você está falando, né, Sim, Beto? muito. É confia e vai, né? Confia e vai. E toda essa discussão que o Humberto trouxe lindamente para a gente sobre os papéis, né, do homem e do paternar. Posso fazer uma pergunta para ele, Andressa? Claro, vai. Então, vamos lá. Eu já tinha escutado numa outra oportunidade que tu comentou que tu não recebeu todo esse amor do teu pai, e essa é a história de muitos homens que não receberam esse tipo de afeto de seus pais, mas decidiram fazer diferente com seus filhos. Eu queria te perguntar em que momento, se é que teve um momento chave que virou, caiu a ficha e tu entendeu que tu seria um pai como tu é, presente, afetivo, com esse paternar, com esse olhar que tu trouxe aqui pra gente hoje. Olha, essa pergunta é interessante, porque é como eu estava falando mesmo, foi antes mesmo do Apolo sair da barriga da minha esposa, porque eu estava vendo que ela tinha alguns desconfortos, né, principalmente quando estava próximo dele nascer, desconforto na perna, né, e eu ficava ali massageando e vendo essa unidade que já existia entre nós. Eu, a minha esposa e o Apolo já tínhamos uma identidade nossa, uma identidade de família, e eu percebi intuitivamente que eu não ia ter esse bloqueio nessa expressão de afeto. É interessante que tem um livro chamado Espírito da Intimidade, que ele fala isso, que a relação de família, ela tem um espírito também. É interessante enxergar a relação como uma entidade, né, como um espírito. E eu tenho procurado fazer isso, e eu vejo que quando a gente percebe essa identidade que existe em toda a família, independente de estarem juntos, independente de ser pais separados, não importa, existe uma unidade ali. E quando a gente percebe isso, de fato, a gente percebe como é inclusivo esse amor indissociável, na verdade. E aí eu percebi que não existe separação, na verdade, está junto o tempo todo nessa unidade. Esse paternar, ele já se manifesta automaticamente quando a gente se dispõe a estar disponível, né, o tempo todo, seja de que forma for, que o Apolo precise de mim, que a Tainá precise de mim. É por isso que eu digo que o paternar não é só para o filho, né, mas ele é para o mundo. A gente precisa desenvolver essa cultura de paternar o mundo. Muito bom, e eu acho que tem muitas perguntas vindo aí do YouTube, do Facebook, da Pais e Filhos, né? Tem muitos elogios ali no Facebook. A Prima Aranha diz muito potente a sua fala. A Lúcia Barreto diz que tu traz um novo conceito de paternidade. A Selma de Souza elogiando a tua serenidade, que é unanimidade. Isso, né? Daí, meu filho, você tem que capsular ou botar num frasquinho pra gente espirrar todo dia de manhã, viu, Humberto? A Cíntia Jardim dizendo que a palestra tá linda. E, enfim, tô amando, diz a Natália Almeida. Muitos comentários, muito carinho para ti, Humberto. E perguntas, posso mandar mais algumas? Antes de você perguntar, Beto, eu quero convidar aqui no cenário também a Jennifer Dettlinger, que é editora da Pais e Filhos, que ela está fazendo essa nuvem de palavras do seminário, que é tudo que está sendo falado, comentado, as principais palavras-chave, para depois a gente fazer uma matéria de cobertura brilhante para vocês. Isso aí. Jenny, eu sei que você já deve estar estudando bastante coisa, mas vamos ouvir aqui uma pergunta que chegou do Beto, mas aí você já vai se preparando para pinar as palavras-chave. Então vamos lá. Bom, tem várias, né? Eu vou selecionar aqui uma que eu achei muito interessante, que fala da tua ancestralidade. Deixa eu só achar agora, que eu já passei. Tanto comentário, super de comentário. Muito, né? Então, qual foi a maior lição que você aprendeu com a sua ancestralidade? Da Bel Martins, a pergunta. Nossa, que pergunta maravilhosa. Olha, sem dúvida alguma, o que a ancestralidade me ensinou de mais importante é a palavra umoja, né? Umoja significa unidade.
né? Eu nunca tinha passado pela minha cabeça que os meus ancestrais e todas as pessoas que descendem, né, do continente africano, nós temos uma unidade em nós, e perceber isso me permitiu até mesmo crescer no coletivo, né, porque eu busco outros pais, outras pessoas que vivem o que a gente vem vivendo, as dificuldades que a gente vem travando uma luta diária, né, na formação dos nossos filhos, no empoderamento dos nossos filhos. Perceber essa unidade, especialmente com outras famílias pretas, ajuda demais a quem tem essa missão de empoderar as crianças. Mas os pais e mães brancos, eles acabam entrando nesse barco, por quê? Porque tem os enteados pretos, que a gente não pode esquecer, tem os filhos adotivos pretos. E aí, como é que a gente vai fazer para dar conta desse empoderamento dessas crianças? A gente precisa buscar fontes para isso. E essas fontes são outras famílias pretas. Por isso que eu falo tanto que a gente deve buscar na coletividade essa completude. Seria muito injusto colocar essa responsabilidade toda de formar uma família, formar um ser que acabou de chegar todo apenas em uma pessoa, no caso dos pais e mães solo, ou em 2 ou 3 pessoas, né, dependendo da configuração familiar. É muito pouco. É como o provérbio diz, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. É isso aí. Bom, Jenny, tem perguntas não, né? Quais são as palavras aí que a gente pode tirar dessa conversa com o Humberto? Diga aí. Humberto, primeiro eu queria falar que foi difícil caçar aqui só 3 palavras, a gente poderia fazer um dicionário só com a sua palestra, que foi uma verdadeira aula para todos os homens, os pais que estão aí assistindo, mas a primeira que eu separei, que foi uma das últimas que você colocou, mas você sempre fala nisso nos seus textos, enfim, que é pluralidade. A gente fala que a nossa trajetória, a forma de enxergar o mundo é só uma, e existem várias realidades por aí, várias formas de paternar, de maternar, enfim. Então, essa é a nossa primeira palavra boa da palestra do Humberto, pluralidade. Foi. Tá pinado, viu, Humberto? Tá pinado, tá registrado aqui. A segunda é vulnerabilidade, que a gente fala que principalmente para os pais, né, para os homens, é importante expor essas fraquezas, essas angústias, inseguranças que eles têm, que é o famoso confia e vai, mas também com consciência. Foi o que o Humberto falou, não é só chegar lá e falar confia no seu instinto e vai. Não é bem assim, tem que resgatar todo aquele histórico de machismo que ainda existe muito, né, para ir aflorando esse instinto aos pouquinhos, né, Humberto? Qual que é a palavra, então? Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Ser vulnerável, que é muito parecido com humanizar, né? Exato. De se tornar vulnerável às coisas é ser humano, né? É o básico. Sim. Você falou uma coisa muito importante que chama a minha atenção, é que essa vulnerabilidade, especialmente na flor da pele nesse período de pandemia, a gente não pode normalizar isso, que eu vejo muitas pessoas falando em novo normal. Mas, gente, como é que pode ser normal ficar confinado dentro de casa, as crianças querendo brincar com os amiguinhos, a gente não quer isso não, pelo amor de sair, Deus. Isso não é normal para mim, né? Jamais. Então, eu preciso prestar essa vulnerabilidade, buscar ajuda, buscar apoio, especialmente contar com outras famílias nesse processo. Então, esse universo online está fazendo uma diferença incrível, incluindo iniciativas como esse seminário, né, que está alcançando tantas famílias em tempo real, desde as 11 da manhã. É algo maravilhoso. E que mais, Jenny? Tem mais uma palavra aí, Tem né? mais uma aqui, que acho que resume muito bem a palestra do Humberto, que é coragem. Até separei uma frase que ele disse aqui, que é preciso coragem para colocar para fora o fato que estamos perdidos nessa realidade. E mostrar que precisamos de ajuda. Até já foi um dos temas do nosso seminário, né? Socorro, preciso de ajuda. Então, as pessoas precisam aprender a pedir ajuda, expor as vulnerabilidades e também ter coragem na criação dos filhos. Vamos pinar aqui também. Pinou, Humberto, eu acho que seu trabalho, por enquanto, ele foi feito, por enquanto, usei bem essa palavra, nesse seminário, porque para a gente montar essa matéria com toda essa nuvem de palavras, com certeza a gente vai ter que recorrer a você de novo, fazer perguntas. Caiu coragem. Qual que caiu? Qual foi a coragem? Vamos coragem lá. Coragem tá querendo sair correndo dessa nuvem de palavras, mas a gente vai ter coragem de pinar ela coragem de pinar. Ó, vou pinar com força aqui agora, hein? Pina. Com coragem. Humberto, eu preciso te agradecer muito. Boa. Eu preciso agradecer muito a você por toda a sua doçura, seu carisma, as suas palavras e seus estudos, porque muito do que você fala vem muito estudo por trás e dedicação.
Ninguém nasce sabendo criar um filho e a gente tem que correr atrás para confiar ainda mais no seu taco. Então, parabéns pelo seu trabalho. Fico muito feliz de você estar aqui nesse seminário com uma palestra. E a gente se vê em breve, viu? Um beijo para você. Com certeza, um beijo, Andressa, um beijo a toda a equipe, a todo mundo. Beto, uma honra poder dividir aqui a tela com você, compartilhar um pouco dessa nossa trajetória. O seu trabalho é maravilhoso, porque você também abraça essa vulnerabilidade. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que você é uma das pessoas que me inspira nesse processo. É um aprendizado diário, esse acolhimento, esse autoacolhimento, esse autoafeto, né, esse autoamor. Então, eu agradeço em meu nome, em nome de todo o coletivo Pais Pretos Presentes, a possibilidade de estar aqui falando sobre essa pauta tão importante e principalmente esse movimento da humanização desse paternar, né, dessa universalização, digamos assim, ou melhor, pluriversalização, né, porque agora é um pluripaternar a gente vai que deve ser alcançado, né, abraçado. Obrigada, Humberto. Obrigado pelo carinho. Um beijo para você.